Capítulo 1. Primeira aula. Ele me ensinava sobre estruturas, mas foi ele quem me desestruturou. Eu não esperava que a primeira aula de Projeto Arquitetônico 4 fosse mudar tudo. Cheguei atrasada, como sempre, com meu café pela metade e os cabelos ainda úmidos da ducha rápida. Empurrei a porta da sala 304 e senti todos os olhares se voltarem para mim, menos um. O professor continuava de costas, desenhando algo no quadro com traços firmes e precisos, como se minha entrada atrasada fosse irrelevante demais para merecer sua atenção. "Fecha a porta e sente-se", ele disse, sem se virar. A voz era grave, controlada, do tipo que não precisa gritar para ser obedecida. Senti meu rosto esquentar. Não de vergonha, eu já tinha passado por isso 1000 vezes, mas de algo diferente. Irritação, talvez, ou curiosidade. Caminhei até a única cadeira vazia na frente, bem no centro da sala, e deixei minha mochila cair no chão com mais barulho do que o necessário. Foi quando ele se virou. Rafael Almeida. Eu tinha ouvido falar dele. Todo mundo tinha. O arquiteto premiado que tinha largado uma carreira brilhante em São Paulo para dar aulas na nossa universidade em Florianópolis. Diziam que ele era exigente, implacável, que reprovava metade da turma sem piscar. Diziam também que ele era bonito, mas eu não estava preparada para aquilo. Ele não era bonito no sentido convencional. Era algo mais perturbador. Tinha o tipo de rosto que você olha e esquece de respirar por um segundo. Cabelos escuros levemente desalinhados, uma barba por fazer que moldava a mandíbula forte e olhos castanhos, tão intensos que pareciam atravessar você. Usava uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, calça social escura, sem gravata. Simples, elegante, devastador. Ele me olhou, realmente me olhou, e eu senti algo estranho se mover no meu peito. Não foi só atração, foi reconhecimento. Como se, de alguma forma impossível, a gente já se conhecesse. "Lara Mendes?", ele perguntou, os olhos descendo para a lista de chamada. "Sim", respondi, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Próxima vez, chegue no horário, ou não chegue." Ele voltou ao quadro sem esperar resposta. Eu mordi a língua. Tinha vontade de rebater, de dizer que o ônibus tinha atrasado, que eu tinha o direito de chegar quando quisesse, que ele não era meu dono. Mas algo me fez ficar quieta. Talvez fosse a forma como ele se movia, com aquela confiança silenciosa de quem não precisa provar nada a ninguém. Ou talvez fosse o jeito como meu coração ainda batia acelerado, e eu não sabia se era de raiva ou de outra coisa que eu não queria nomear. A aula continuou. Rafael falava sobre a importância da estrutura na arquitetura, sobre como um edifício não era apenas linhas e formas, mas emoção, funcionalidade, vida. Ele desenhava enquanto falava, e eu me peguei observando suas mãos, grandes, seguras, com dedos longos que seguravam o giz como quem segura algo precioso. "Arquitetura não é sobre o que você constrói", ele disse, parando no meio da sala e olhando para cada um de nós. "É sobre o que você faz as pessoas sentirem quando entram no espaço que você criou. Estrutura sem emoção é apenas concreto. Emoção sem estrutura é caos. Vocês precisam equilibrar os dois." Seu olhar pousou em mim por uma fração de segundo a mais do que nos outros, ou talvez eu tenha imaginado. No final da aula, enquanto todo mundo guardava os materiais, ele anunciou o projeto do semestre. Cada aluno deveria criar um projeto residencial completo, desde o conceito até os detalhes técnicos. Nada de copiar da internet, nada de atalhos. Ele queria originalidade, ousadia, mas também precisão. "E se alguém aqui acha que vai passar nessa disciplina fazendo o mínimo", ele disse, os olhos varrendo a sala, "sugiro que desista agora e economize meu tempo." Eu não desviei o olhar quando ele olhou para mim de novo. Dessa vez foi proposital. Eu queria que ele soubesse que eu não ia desistir, que eu não tinha medo dele, que eu era capaz de tudo o que ele exigisse e mais. Um canto da boca dele se ergueu. Não era bem um sorriso, era algo mais perigoso. Quando a sala esvaziou, eu peguei minha mochila devagar, organizando meus cadernos sem pressa. Ele continuava na mesa, anotando algo em um caderno preto. Eu deveria ter saído. Deveria ter ido embora e esquecido aquele olhar, aquele quase sorriso, aquela sensação estranha no estômago. Mas eu nunca fui boa em fazer o que deveria. "Professor", chamei, me aproximando da mesa dele. Ele ergueu os olhos. De perto, eram ainda mais intensos. Eu podia ver os pequenos fios dourados no castanho, as linhas finas ao redor, marcas de alguém que sorria pouco, mas vivia muito. Sim.
Eu só queria dizer que eu não costumo me atrasar. Hoje foi uma exceção. Não me deve explicações, ele disse, voltando ao caderno. Eu senti minha mandíbula se apertar. Eu vou entregar o melhor projeto dessa turma. Agora ele parou de escrever. Colocou a caneta de lado e se recostou na cadeira, me estudando com aquela expressão indecifrável. Confiante, ele disse, e não parecia um elogio. Competente, corrigi. Algo mudou no olhar dele, uma faísca de interesse, talvez, ou diversão. Ele se levantou e eu percebi como ele era alto. Devia ter mais de 1,80 m facilmente. Eu precisei erguer o queixo para manter o contato visual. Veremos, ele disse, baixo, quase como um desafio. Eu deveria ter sentido intimidação, mas o que eu senti foi algo completamente diferente. Algo quente e perigoso que se espalhou pelo meu corpo como fogo. Veremos, repeti, segurando minha mochila com mais força do que o necessário. Saí daquela sala com as pernas trêmulas e o coração disparado, sabendo que tinha acabado de fazer algo muito estúpido. Eu tinha provocado um homem que eu não deveria nem olhar duas vezes, um professor, alguém 14 anos mais velho que eu, alguém com poder sobre minhas notas, minha carreira, meu futuro. Mas quando cheguei no corredor e encostei na parede fria, fechando os olhos e tentando recuperar o fôlego, eu só conseguia pensar em uma coisa. Eu queria fazer de novo. Eu queria olhar dentro daqueles olhos castanhos e sentir aquele fogo se acendendo. Eu queria provar para ele que eu era diferente. Eu queria... Não, eu não podia querer nada disso. Mas já era tarde demais. A semente já tinha sido plantada naquele primeiro olhar, naquele quase sorriso, naquele veremos que soou mais como uma promessa do que como uma ameaça. Eu tinha entrado naquela sala pensando que ia aprender sobre arquitetura. Eu não sabia que o que ia aprender mesmo era sobre desejo, sobre limites, sobre o quanto você pode querer algo que não deveria, até que não querer mais deixa de ser uma opção. E tudo começou ali, naquela primeira aula, quando Rafael Almeida olhou para mim como se pudesse ver através das paredes que eu tinha construído ao meu redor. Ele me ensinava sobre estruturas. Mas foi ele quem começou a destruturar tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesma. Capítulo 2. A tensão cresce. As semanas seguintes foram uma espécie de tortura deliciosa. Eu cheguei no horário em todas as aulas, às vezes até adiantada, só para ter a satisfação de já estar sentada quando ele entrava. Rafael nunca comentou. Nunca me deu a satisfação de reconhecer a mudança, mas eu sabia que ele notava. Percebia no jeito como seus olhos varriam a sala e pousavam em mim por um segundo extra, como se checasse se eu estava lá. Eu sempre estava. A turma inteira parecia dividida entre o medo e a admiração por ele. Rafael Almeida não era o tipo de professor que fazia piadas ou perguntava como tinha sido nosso fim de semana. Ele chegava, ensinava, com uma intensidade que prendia todo mundo na cadeira e ia embora. Não havia meio termo. Ou você se dedicava completamente, ou ele simplesmente te ignorava, como se você não existisse. Eu me dediquei, mas não por ele. Ou pelo menos era isso que eu repetia para mim mesma. Eu me dediquei porque a arquitetura sempre foi minha paixão, desde que eu era criança e construía casinhas com caixas de sapato. Eu me dediquei porque eu queria provar que eu merecia estar ali. Mas seria mentira dizer que não tinha nada a ver com a forma como ele olhava para os meus desenhos, com aquela concentração total, como se cada linha que eu traçava importasse. Como se eu importasse. Foi na terceira semana que as coisas mudaram. Estávamos discutindo conceitos de design bioclimático e Rafael tinha acabado de explicar a importância da ventilação cruzada em regiões tropicais. Ele mostrou um projeto de um arquiteto renomado e algo não me pareceu certo. Ergui a mão. Ele arqueou uma sobrancelha. Sim, Lara. A forma como ele disse meu nome sempre me fazia sentir algo estranho, como se ele estivesse provando cada sílaba na boca. Esse projeto está lindíssimo. Comecei sentindo os olhos de toda a turma em mim. Mas não faz sentido para o contexto. A orientação das janelas está completamente errada para o hemisfério sul. Ele vai ter sol direto durante as horas mais quentes do dia. É bonito, mas é disfuncional. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ninguém questionava Rafael. Ninguém se atrevia. Mas eu não era ninguém. Ele me olhou por um longo momento e eu não consegui decifrar sua expressão. Então, lentamente, um sorriso apareceu no canto da boca dele. Um sorriso de verdade dessa vez, não apenas aquele quase sorriso irritante. Exatamente, ele disse, e meu coração deu um salto estúpido.
Alguém estava prestando atenção. Ele se virou para a turma. É isso que eu espero de vocês. Não aceitem nada só porque alguém famoso projetou. Questionem, analisem, pensem. A Lara acabou de fazer em 2 minutos o que metade de vocês não faz em semanas inteiras. Eu tentei não sorrir. Falhei miseravelmente. Depois daquela aula, as coisas mudaram sutilmente entre nós. Ele começou a me chamar mais durante as discussões, a pedir minha opinião, a usar meus esboços como exemplo. E cada vez que isso acontecia, eu sentia aquele calor se espalhando pelo meu corpo, aquela atenção indesejada mais viciante. Os outros alunos perceberam. Comecei a ouvir sussurros nos corredores, risadinhas quando eu entrava na sala. A queridinha do professor, diziam. Ela deve estar fazendo alguma coisa além de estudar. Eu ignorava, ou tentava, mas doía mais do que eu admitia. Foi numa quinta-feira, depois de uma aula particularmente intensa sobre estruturas metálicas, que ele me chamou quando todo mundo estava saindo. Lara, um momento. Meu estômago se apertou. Esperei todo mundo sair, ouvindo o burburinho dos alunos se afastando pelo corredor. Quando ficamos sozinhos, o silêncio pareceu amplificar tudo. Minha respiração, os batimentos do meu coração, o som dos meus dedos tamboreando nervosos na alça da mochila. Rafael continuou organizando seus materiais, sem pressa. Sempre sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo enquanto eu me desmanchava de ansiedade. Você está ouvindo o que andam dizendo sobre você? Ele perguntou finalmente, sem me olhar. Engoli seco. Estou. E o quê? Minha voz saiu mais defensiva do que eu queria. Eu deveria parar de participar das aulas, fingir que sou burra para que as pessoas parem de inventar histórias? Agora ele me olhou, realmente me olhou. E havia algo diferente ali. Preocupação, talvez, ou culpa. Você não é responsável pela insegurança dos outros, ele disse, e sua voz estava mais suave do que eu já tinha ouvido. Mas eu sou responsável por criar um ambiente justo. Se você acha que eu estou sendo injusto de alguma forma, você não está. Interrompi. Você está sendo o professor mais justo que eu já tive. Você me trata como uma aluna capaz, não como uma coitadinha que precisa de facilitação. E se os outros não conseguem acompanhar, o problema é deles, não meu, e definitivamente não é seu. Ele ficou em silêncio por um momento, me estudando com aqueles olhos que pareciam ver coisas demais. Você é complicada, Lara Mendes. Eu ri, não pude evitar. Complicada? Essa é nova. Corajosa demais para o seu próprio bem, ele continuou, e agora havia algo parecido com admiração em sua voz. Inteligente, talentosa e completamente inconsciente de como isso afeta as pessoas ao seu redor. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Isso é um elogio ou uma crítica? É uma observação. Ele deu um passo na minha direção e, de repente, o espaço entre nós pareceu muito pequeno. Eu podia sentir o perfume dele, algo amadeirado e másculo que fazia minha cabeça girar. Você me desafia, Lara, ele disse, baixo. Eu deveria ter dado um passo para trás. Deveria ter rido, feito uma piada, quebrado a tensão que estava se formando entre nós, como eletricidade antes de uma tempestade. Mas eu fiquei ali, plantada, olhando dentro daqueles olhos castanhos e me perguntando se ele sentia a mesma coisa que eu. Talvez, respondi, minha voz saindo rouca. Você deveria parar de tentar fazer alguma coisa com isso. O queixo dele se contraiu. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse brigando consigo mesmo, então deu um passo para trás. Você deveria ir, ele disse, e sua voz estava de volta àquele tom profissional e distante. É tarde. Eu queria gritar, queria perguntar por que ele tinha se aproximado se ia se afastar de novo, por que ele olhava para mim daquele jeito se não ia fazer nada a respeito. Mas eu só assenti, peguei minha mochila e me virei para sair. Lara, parei na porta, sem me virar. Continue desafiando, não mude quem você é por causa de fofoca idiota. Eu não respondi, não confiei na minha voz, apenas saí, sentindo lágrimas estúpidas queimando nos meus olhos. Porque eu sabia naquele momento que aquilo não era mais apenas admiração. Não era apenas um crush de estudante por um professor bonito. Era algo maior, mais perigoso, mais real. E o pior de tudo, eu tinha quase certeza de que ele sentia a mesma coisa. Mas entre sentir e fazer alguma coisa havia um abismo de regras, consequências e tudo o que podia dar errado. E Rafael Almeida era disciplinado demais, correto, profissional demais para cruzar essa linha. Ou, pelo menos, era isso que eu pensava. Até o projeto mudar tudo. Capítulo 3. O projeto. O anúncio veio numa segunda-feira chuvosa de abril. Rafael entrou na sala, não exatamente animado, porque ele nunca parecia animado, mas havia uma energia nova ali. Ele colocou sua pasta sobre a mesa e se virou para nós antes mesmo de começar a chamada.
A universidade foi selecionada para participar de um concurso nacional de arquitetura sustentável, ele anunciou. O projeto vencedor será construído em uma comunidade no interior de Santa Catarina. É uma oportunidade real, não apenas um exercício acadêmico. A turma inteira se mexeu nas cadeiras, interessada. Projetos reais eram raros. A maioria de nós passava os anos da graduação desenhando edifícios que nunca sairiam do papel. Eu vou precisar de um assistente, Rafael continuou. Alguém para me ajudar com pesquisas, desenvolver estudos preliminares, colaborar no processo criativo. Será trabalho extra, sem remuneração, mas com créditos acadêmicos e experiência valiosa. Ele fez uma pausa, olhando para cada um de nós. Quando seus olhos pousaram em mim, meu coração pulou uma batida. Vou analisar os portfólios de quem tiver interesse. Deixem na minha sala até sexta-feira. Passei a semana inteira revisando meu portfólio, refazendo desenhos, escrevendo e reescrevendo a carta de apresentação. Eu queria aquela oportunidade mais do que qualquer outra coisa. Não só pela experiência, embora isso fosse importante, mas pela chance de trabalhar ao lado dele, de aprender com ele, de estar perto dele de uma forma que não fosse apenas aluna e professor. Era errado, eu sabia, mas eu não conseguia me importar. Na sexta-feira, fui a última a entregar o portfólio. A sala de Rafael ficava no final de um corredor silencioso do segundo andar, longe das outras salas de professores. A porta estava entreaberta e eu podia vê-lo sentado à mesa, concentrado em algo na tela do computador. Bati de leve na porta. Entre. Entrei devagar. A sala era exatamente como eu imaginava, organizada, minimalista, com pranchetas apoiadas na parede e modelos arquitetônicos nas prateleiras. Tinha cheiro de papel, café e aquele perfume dele que eu já conseguia reconhecer de longe. Seu portfólio? Ele perguntou, estendendo a mão sem desviar os olhos da tela. Sim. Coloquei a pasta sobre a mesa, de repente insegura. Eu coloquei alguns projetos pessoais também. Sei que não é trabalho acadêmico, mas achei que poderia ser relevante. Agora ele olhou para mim. Estudou meu rosto por um momento, como se tentasse entender algo que eu não estava dizendo em voz alta. Você realmente quer isso, não é? Mais do que qualquer outra coisa. Ele assentiu, abrindo minha pasta. Começou a folhear devagar, analisando cada desenho com aquela atenção total que ele dedicava a tudo. Eu fiquei ali de pé, inquieta, com as mãos suando, sentindo cada segundo passar como uma eternidade. Quando ele chegou aos meus projetos pessoais, uma série de estudos sobre moradias populares adaptáveis, ele parou. Pegou uma das folhas, levantou na luz, observou os detalhes. Isso é seu? Ele perguntou, e havia surpresa genuína em sua voz. É, eu sempre me interessei por arquitetura social, por criar espaços dignos para pessoas com poucos recursos. Eu sei que não é glamouroso como os projetos comerciais, mas é brilhante, ele interrompeu. Levantou os olhos da folha para mim. Você pensou em tudo: modularidade, adaptabilidade ao terreno, uso de materiais locais. Isso aqui é trabalho de alguém com anos de experiência, não de uma estudante de quarto ano. Meu rosto esquentou. Obrigada. Ele fechou a pasta lentamente, ainda me olhando. O projeto é seu, Lara, se você realmente quer. Eu quase pulei, quase gritei, mas me contive apenas sorrindo largo. Eu quero, muito. Ótimo. Ele se levantou, estendendo a mão. Bem-vinda à equipe. Quando nossas mãos se tocaram, foi como um choque elétrico, rápido, intenso, impossível de ignorar. Nossos olhos se encontraram e por um segundo eu vi algo ali que me fez esquecer de respirar. Desejo, confusão, medo. Ele soltou minha mão rapidamente, limpando a garganta. Podemos começar na segunda-feira, às 7 da noite. Aqui, teremos o espaço só para nós depois do horário comercial. Perfeito, consegui dizer, embora minha voz saísse trêmula. As semanas seguintes foram as mais intensas da minha vida. Todas as segundas, quartas e sextas, eu ficava até tarde na sala de Rafael trabalhando no projeto. No começo, era estritamente profissional. Ele explicava os requisitos do concurso, eu fazia pesquisas, discutíamos conceitos. Mas conforme os dias passavam, as barreiras foram caindo. Começamos a conversar sobre outras coisas. Ele me contou sobre por que tinha deixado São Paulo, um divórcio complicado, o cansaço do ritmo frenético, a vontade de fazer algo que importasse de verdade.
Eu contei sobre minha mãe, que tinha me criado sozinha depois que meu pai foi embora. É por isso, ele disse uma noite, apontando para meus desenhos de moradias populares espalhados pela mesa. Por isso você se importa tanto com isso, é pessoal. Tudo é pessoal, respondi. Você mesmo disse, arquitetura sem emoção é só concreto. Ele sorriu, um sorriso de verdade que iluminou o rosto dele e fez meu coração dar cambalhotas estúpidas. Você estava prestando atenção, sempre. A forma como eu disse isso fez o sorriso dele desaparecer. Algo mudou no ar entre nós. Ele se inclinou sobre a mesa e de repente estava tão perto que eu podia contar as pequenas falhas na barba dele, ver os pontos dourados nas íris castanhas. Lara, ele disse, baixo, nós não podemos. Eu sei. Eu sou seu professor. Eu sei. Tem 14 anos de diferença entre nós. Eu não me importo. Ele fechou os olhos como se estivesse com dor. Você deveria. Mas eu não me importo, Rafael. Foi a primeira vez que eu disse o nome dele em voz alta. Sempre tinha sido professor, senhor Almeida, nunca apenas Rafael. Mas ali, naquela sala vazia, com a luz baixa e o silêncio da noite lá fora, ele era só Rafael e eu era só Lara, duas pessoas que não conseguiam parar de se olhar como se o mundo estivesse pegando fogo ao redor. Ele abriu os olhos e o que eu vi ali foi intenso demais. Desejo cru, sim, mas também medo, conflito, uma batalha interna que ele estava claramente perdendo. Se continuarmos assim, ele começou. Eu interrompi. Mas eu não consigo parar. Você consegue? Ele não respondeu. Não precisava. A resposta estava nos olhos dele, na forma como sua respiração tinha ficado irregular, como se ele precisasse se segurar para não me tocar. Nós ficamos assim por um longo momento, naquele limbo impossível entre fazer e não fazer, entre certo e errado. E então, como se despertássemos de um transe, ele se afastou, passando as mãos pelo rosto. Está tarde, ele disse, com voz rouca. Você deveria ir para casa. Eu queria discutir, queria fazer ele admitir o que eu sabia que ele estava sentindo. Mas eu apenas assenti, peguei minhas coisas e fui embora, sentindo o coração pesado e o corpo vibrando com uma tensão que não tinha como liberar. Na semana seguinte foi pior, ou melhor, eu não sei mais. Trabalhávamos cada vez mais perto, nossos ombros se tocando quando nos inclinávamos sobre os mesmos desenhos, nossas mãos se esbarrando quando alcançávamos da mesma caneta. Cada toque era um choque. Foi numa quarta-feira, tarde da noite, quando tudo quase desmoronou pela primeira vez. Estávamos trabalhando em um corte transversal e eu não estava conseguindo acertar o ângulo. Frustrada, joguei o lápis na mesa. Eu não estou conseguindo, não está saindo como eu quero. Rafael se levantou, veio até o meu lado da mesa. Deixa eu ver. Ele se inclinou sobre mim, seu peito quase encostando nas minhas costas, e pegou o lápis. Aqui, ele disse, baixo, sua voz próxima demais do meu ouvido. Você precisa ajustar o ângulo, assim. Sua mão cobriu a minha, guiando o lápis. Eu esqueci de respirar. Esqueci de tudo, menos do calor dele atrás de mim, do perfume que envolvia meus sentidos, da forma como cada nervo do meu corpo estava hiperalerta à presença dele. Entendeu? Ele perguntou, ainda com a mão sobre a minha. Não, menti, porque eu não queria que ele se afastasse. Ele deve ter percebido a mentira, deve ter sentido a mesma tensão que eu sentia, mas em vez de se afastar, ele ficou ali, sua respiração quente no meu pescoço. Lara, ele murmurou, e meu nome na voz dele soou como uma súplica. Eu me virei lentamente na cadeira, ficando de frente para ele. Ele não se afastou. Ficamos ali, tão perto que eu podia sentir o coração dele batendo, ou talvez fosse o meu, era impossível dizer. Nós vamos nos arrepender, ele disse, mas sua mão subiu, dedos tocando meu rosto com uma delicadeza que me fez tremer. Eu só vou me arrepender se a gente não tentar, respondi. E então eu fiz algo completamente insano. Eu me inclinei, fechando a distância entre nós até que nossos lábios estavam a centímetros de distância. Mas antes que pudéssemos nos beijar, o som de passos no corredor nos fez pular para longe um do outro. Uma funcionária da limpeza passou pela porta aberta, acenou distraída e seguiu em frente. Quando o barulho dos passos se afastou, Rafael já estava do outro lado da sala, as mãos nos cabelos, parecendo torturado. Você precisa ir, ele disse sem me olhar. Rafael, por favor, Lara, apenas vá. Eu fui. Mas enquanto caminhava pelo estacionamento vazio em direção ao meu carro, com as pernas trêmulas e o coração despedaçado, eu sabia que aquilo estava longe de acabar. A gente tinha chegado perto demais do fogo para conseguir se afastar agora.
e mais tarde ou mais cedo, um de nós ia se queimar. Capítulo 4. O toque. Passei o fim de semana inteiro sem conseguir pensar em outra coisa. Cada vez que eu fechava os olhos, eu via aquele momento. Rafael tão perto, sua mão no meu rosto, seus olhos cheios de desejo. A forma como quase nos beijamos, como o mundo inteiro tinha desaparecido por um segundo e tinha sido só nós dois, naquela sala silenciosa, quebrando todas as regras sem nem mesmo encostar os lábios. Eu me sentia uma adolescente idiota. Tinha 21 anos, estava quase me formando, deveria ser madura o suficiente para controlar o que sentia. Não havia racionalidade em querer alguém que você não deveria querer, em sentir seu coração disparar só de pensar em vê-lo de novo. Na segunda-feira, cheguei na sala dele com 15 minutos de atraso. Não de propósito, eu realmente tinha tentado me convencer a não ir, a mandar uma mensagem dizendo que estava doente, que precisava de um tempo. Mas no final, meus pés me levaram até lá de qualquer jeito, como se tivessem vontade própria. A porta estava fechada. Bati 2 vezes, o coração na garganta. Entre. Ele estava de costas para a porta, olhando pela janela. Não se virou quando entrei. Apenas ficou ali, as mãos nos bolsos. Desculpa o atraso, comecei, fechando a porta atrás de mim. Nós precisamos conversar, Lara. O tom da voz dele me fez congelar. Era sério, o tipo de tom que você usa quando vai terminar algo antes mesmo que comece. Ele se virou lentamente e o que eu vi no rosto dele me partiu. Havia exaustão ali, como se ele não tivesse dormido o fim de semana inteiro. E determinação. A determinação de alguém que tinha tomado uma decisão difícil. Isso precisa parar, ele disse, direto, sem rodeios. O que quase aconteceu na última quarta não pode se repetir. Eu engoli seco. Eu sei. Sabe? Ele deu um passo na minha direção e havia frustração em seus olhos agora. Porque eu não tenho certeza se você entende o que está em jogo aqui. Minha carreira, minha reputação, sua educação. Eu entendo perfeitamente, interrompi, sentindo raiva subir pela garganta. Você acha que eu não pensei em tudo isso? Que eu não sei que isso é uma péssima ideia? Mas eu... Minha voz falhou. Eu não consigo parar de pensar em você. O queixo dele se contraiu. Ele fechou os olhos por um momento como se minhas palavras fossem dor física. Eu também não, ele admitiu, baixo. E é exatamente por isso que preciso colocar distância entre nós. Eu vou pedir para o coordenador indicar outro assistente para o projeto. Você vai continuar tendo os créditos, eu faço questão. Não. Ele abriu os olhos. Lara? Não, repeti mais firme. Eu não vou desistir desse projeto. Eu não vou deixar que isso nos afaste do trabalho que a gente começou. A gente pode ser profissional, eu prometo. Você promete? Havia algo quase cruel no jeito que ele disse isso. Você consegue me prometer que vai ficar aqui sozinha comigo e não vai me olhar do jeito que está olhando agora? Que eu vou conseguir ficar perto de você sem querer? Ele parou, passando as mãos pelo cabelo, claramente frustrado consigo mesmo. Sem querer o quê? Provoquei, dando um passo na direção dele. Eu sei que deveria ter recuado, mas algo selvagem em mim queria fazer ele admitir, queria ouvir em voz alta. Sem querer, ele alertou. Sem querer o quê, Rafael? Sem querer te beijar, sem querer te tocar, sem querer fazer todas as coisas que eu não deveria nem estar pensando. Você está satisfeita? É isso que você queria ouvir? O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. Eu tinha imaginado, claro, tinha visto nos olhos dele, sentido na tensão entre nós, mas ouvir em voz alta era completamente diferente. Sim, respondi, minha voz saindo rouca. Era exatamente isso. Nós ficamos ali, nos encarando, a poucos metros de distância, mas separados por um abismo de consequências. Eu podia ver a batalha acontecendo dentro dele, o conflito entre o que ele queria e o que ele sabia ser certo. Por favor, ele disse, e sua voz estava quebrada. Não torne isso mais difícil do que já é. Alguma coisa na vulnerabilidade dele, na forma como ele estava claramente sofrendo tanto quanto eu, me fez recuar.
Não fisicamente, eu não conseguia me mover, mas emocionalmente. Eu estava sendo egoísta, colocando meus desejos acima das consequências reais que ele poderia enfrentar. Está bem, disse finalmente. Você está certo. A gente precisa ser profissional. Eu consigo fazer isso, se você conseguir. Ele aceitou, o alívio evidente em seu rosto. Eu consigo. Mas nos dois estávamos mentindo. Passamos aquela noite trabalhando em silêncio tenso, cada um no seu lado da mesa, evitando cuidadosamente qualquer tipo de contato. Era quase cômico como éramos óbvios, ele passando coisas para mim sem deixar que nossas mãos se tocassem. Mas a tensão não diminuiu, porque agora estava tudo ali, exposto. Nós dois sabíamos o que o outro queria, e saber sem poder ter era uma tortura particular. Foi na quarta-feira seguinte que a resolução dele começou a rachar. Estávamos trabalhando em um modelo físico da estrutura, usando papel paraná e cola. Era trabalho delicado, que exigia concentração e precisão. Eu estava montando uma das paredes quando o exato fato escorregou da minha mão, fazendo um corte fino mais profundo no meu dedo indicador. Ai, merda! Murmurei, vendo o sangue começar a brotar. Rafael estava ao meu lado em segundos. Deixa eu ver. Tá tudo bem, é só um. Deixa eu ver, Lara. Ele repetiu mais firme. Estendi a mão relutante. Ele segurou meu pulso com delicadeza, examinando o corte. Não era profundo, mas sangrava bastante. Ele pegou um lenço limpo do bolso e pressionou contra o corte, seus dedos quentes envolvendo os meus. Não é nada grave, ele disse, mas não soltou minha mão. Ficou ali, segurando, olhando para o corte como se fosse a coisa mais importante do mundo. Rafael, murmurei. Ele levantou os olhos e o que eu vi ali me fez esquecer de respirar. Todo aquele controle cuidadoso tinha desaparecido. Havia apenas desejo cru, necessidade, uma fome que espelhava a minha. Eu me inclinei para o toque, fechando os olhos, perdida na sensação de finalmente ser tocada por ele da forma que eu tinha sonhado. Olha para mim, pediu, baixo. Abri os olhos. Ele estava tão perto que eu podia sentir sua respiração no meu rosto, ver cada detalhe daqueles olhos castanhos que me assombravam acordada e dormindo. Se a gente fizer isso, ele começou. Eu sei, interrompi. Eu sei todas as razões pelas quais não devíamos, mas eu não me importo mais, Rafael. Eu não consigo me importar. Algo quebrou nele. Eu vi acontecer, o momento exato em que a batalha terminou e o desejo venceu. Sua mão deslizou da minha mandíbula para a nuca, dedos se entrelaçando nos meus cabelos, e ele puxou meu rosto para perto do dele. Eu também não, ele confessou contra meus lábios. E então, finalmente, ele me beijou. Não foi gentil, não foi o beijo cuidadoso de alguém testando as águas. Foi fome, necessidade, semanas de tensão finalmente explodindo. Sua boca contra mim era exigente, quase desesperada, e eu correspondi com a mesma intensidade, derramando todas as noites de insônia, toda a frustração, todo o desejo reprimido naquele beijo. Meus dedos se agarraram à camisa dela, puxando-o para mais perto, e ele respondeu prensando meu corpo contra a mesa, seus passos em todo lugar, meu rosto, meus cabelos, minha cintura. Cada toque incendiava minha pele, fazia meu corpo inteiro vibrar com uma necessidade que eu nunca tinha sentido antes. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele apoiou a testa na minha, os olhos ainda fechados. Isso foi, ele começou. Eu sei. Eu sei disso também. Mas nenhum de nós se afastou. Ficamos ali, grudados um no outro, respirações se misturando, corações batendo no mesmo ritmo frenético. Lara, ele disse meu nome como uma prece. O que você está fazendo comigo? O mesmo que você está fazendo comigo. Ele riu, um som baixo e meio desesperado. Então se afastou, passando as mãos pelo rosto, pelo cabelo, claramente tentando recuperar algum tipo de controle. Isso não pode acontecer de novo, ele disse, mas sua voz não tinha convicção. Está bem. Eu estou falando sério. Eu também. Ele me olhou e nós dois sabíamos que era mentira. A porta tinha sido aberta e, uma vez aberta, não havia como fechá-la de novo. Você deveria ir para casa, já é tarde. Eu peguei minhas coisas, mas antes de sair me virei. Ele estava encostado na mesa, me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Desejo, medo, resignação. Rafael, chamei. Sim. Eu não me arrependo. Ele não respondeu.
Apenas me olhou, e havia tanto naquele olhar que palavras seriam insuficientes de qualquer forma. Quando saí daquela sala, meus lábios ainda formigando com o gosto dele, eu sabia que tinha mudado algo fundamental. Nós tínhamos cruzado uma linha que não podia ser descruzada. E não havia mais como fingir que éramos apenas professor e aluna. Éramos duas pessoas que se desejavam, duas pessoas que tinham acabado de ter um gostinho do proibido e descoberto que era melhor do que qualquer coisa que tínhamos imaginado. Capítulo 5. A primeira vez. 3 semanas se passaram desde o beijo. 3 semanas de tortura deliciosa e confusa, onde cada encontro na sala dele era uma dança perigosa entre profissionalismo e desejo. Nós trabalhávamos no projeto, discutíamos conceitos, fazíamos progresso real. Mas por baixo disso havia uma corrente elétrica constante, uma tensão que nunca desaparecia completamente. Às vezes, eu pegava ele me olhando. Não da forma como um professor olha para uma aluna, mas da forma como um homem olha para uma mulher que ele quer. E eu sei que ele me pegava olhando também, porque vez ou outra nossos olhos se encontravam e ficávamos ali, presos naquele momento, até que um de nós reunisse força suficiente para desviar. Nós não nos beijamos de novo. Não nos tocamos além do acidental. Mas era quase pior assim, o querer sem ter, o saber que bastava um de nós ceder para que tudo desmoronasse. Foi numa sexta-feira de final de maio que tudo mudou. Havia uma confraternização dos professores e alunos do departamento de arquitetura, uma daquelas festinhas sem graça em que todo mundo fingia estar se divertindo enquanto tomava vinho barato e comia canapés ressecados. Eu quase não fui. Festas não eram minha praia, e a ideia de ver Rafael naquele contexto social, tendo que agir como se não houvesse nada entre nós, parecia exaustiva. Mas minha amiga Carolina insistiu tanto que eu acabei cedendo. A festa era no pátio interno da universidade, com luzes de Natal penduradas, mesmo não sendo dezembro, e música ambiente tocando baixo. Grupos de alunos se aglomeravam em cantos, professores conversavam em círculos separados, e todo mundo fazia o possível para parecer descontraído. Eu estava com Carolina e mais 2 colegas da turma quando ouvi. Rafael estava do outro lado do pátio, conversando com outros professores. Usava jeans escuros e uma camisa de botão azul marinho com as mangas dobradas, sem gravata. Era estranho vê-lo fora do contexto de sala de aula, mais relaxado, quase humano. Ele estava rindo de algo que alguém tinha dito e o sorriso transformava completamente seu rosto. Deus, ele é tão gostoso, Carolina murmurou no meu ouvido, seguindo meu olhar. Se eu fosse você, já tinha dado em cima dele há muito tempo. Eu engasguei com o vinho. O quê? Ela riu. Para, Lara, todo mundo sabe que você é obcecada por ele, e pelo jeito como ele olha para você às vezes, eu acho que é recíproco. Meu coração disparou. Você está louca, ele é meu professor. E daí? Vocês são 2 adultos, e você vai se formar em alguns meses, não é como se fosse legal. É antiético. Só enquanto você for oficialmente aluna dele. Ela me deu um cutucão. Depois disso, é jogo limpo. Eu não respondi. Não podia admitir para ela que aquilo já tinha ido muito além de só olhares. Que eu sabia exatamente o gosto dos lábios dele, a textura dos cabelos dele entre meus dedos, o som que ele fazia quando beijava meu pescoço. Como se sentisse meu olhar, Rafael levantou os olhos naquele momento. Nossos olhares se encontraram através do pátio lotado, e mesmo com toda aquela distância e todas aquelas pessoas entre nós, eu senti como se estivéssemos sozinhos. Algo passou entre nós, um reconhecimento, uma promessa, um desejo que não podia ser escondido completamente. Ele desviou primeiro, voltando à conversa, mas eu tinha visto. A máscara tinha escorregado por um segundo e por baixo havia a mesma fome que me consumia. A noite se arrastou. Eu bebi mais vinho do que devia, conversando no automático enquanto minha atenção estava sempre nele, rastreando onde ele estava, com quem estava falando, se ele estava me olhando.
Por volta das 10, a festa começou a esvaziar. Carolina já tinha ido embora, assim como a maioria dos alunos. Eu deveria ter ido também, mas alguma coisa me manteve ali, terminando meu último copo de vinho, fingindo estar interessada em uma conversa sobre técnicas de construção sustentável. Foi quando percebi que tinha esquecido meu caderno na sala de Rafael. O caderno onde eu mantinha todas as minhas anotações do projeto, não podia deixar para buscar na segunda. Dei uma desculpa qualquer e me dirigi ao prédio. Os corredores estavam vazios e meio escuros, apenas algumas luzes de emergência iluminando o caminho. Meus passos ecoavam no piso de cerâmica enquanto eu subia as escadas para o segundo andar. A sala dele estava escura, mas a porta não estava trancada. Entrei, tateando a parede até encontrar o interruptor. A luz fluorescente piscou 2 vezes antes de acender completamente. Meu caderno estava onde eu tinha deixado, sobre a mesa de trabalho. Peguei-o, prestes a sair, quando ouvi passos no corredor. Lara? Congelei. Era ele. Rafael apareceu na porta e, pelo jeito como seus olhos se arregalaram levemente, ele não esperava me encontrar ali. Eu esqueci meu caderno, expliquei, levantando-o como prova. Desculpa, eu não sabia que você ainda estava aqui. Eu vim buscar algumas coisas também. Ele entrou na sala, fechando a porta atrás de si. O som do trinco se encaixou alto demais no silêncio. A festa acabou? Mais ou menos, a maioria já foi embora. Nós ficamos ali, a poucos metros de distância, e de repente o ar pareceu mais pesado. Talvez fosse o vinho no meu sistema, ou a forma como ele me olhava, ou simplesmente o fato de estarmos sozinhos, à noite, sem ninguém por perto. Mas algo era diferente, mais intenso. Você bebeu, ele observou, e não era uma pergunta. Não estava. Ele deu um passo na minha direção. Apenas um, mas foi suficiente para fazer meu coração disparar. Mas talvez você deveria ir para casa. Talvez, concordei, mas não me movi. Nem ele. Lara, meu nome saiu como um aviso ou uma súplica. Eu não sabia mais distinguir. Se você não sair agora, o que você vai fazer? O vinho me deixava corajosa, ou estúpida, provavelmente os dois. Dei um passo na direção dele. Agora estávamos próximos o suficiente para eu sentir o calor emanando dele. Eu quero você, Rafael, e você me quer. Por que a gente continua lutando contra isso? Porque tem tudo errado nisso, ele disse, mas sua voz estava rouca, faltava convicção. Porque eu deveria saber mais. Por quê? Eu o interrompi fazendo a única coisa que fazia sentido naquele momento. Me inclinei e o beijei. Por um segundo, ele ficou completamente imóvel, como se estivesse chocado. Então, com um som baixo que era quase um gemido, ele cedeu. Suas mãos vieram para meu rosto, segurando com força enquanto ele aprofundava o beijo, como se estivesse com fome, faminto, desesperado. Nós nos movemos juntos, tropeçando, até que minhas costas bateram contra a mesa. Ele me levantou sem esforço, colocando-me sentada na superfície e ficou entre minhas pernas. Eu envolvia-o com elas, puxando-o para mais perto, querendo eliminar qualquer espaço entre nós. Suas mãos estavam em todos os lugares, meu rosto, meus cabelos, deslizando pelas minhas costas, pela minha cintura. Cada toque acendia fogo na minha pele. Eu puxei a camisa dele para fora da calça, meus dedos encontrando a pele quente por baixo, sentindo os músculos se contraírem sobre meu toque. Lara, ele ofegou contra meus lábios. Nós precisamos parar. Não, murmurei, beijando seu jular, seu pescoço, sentindo o pulso dele acelerar sob os meus lábios. Ele se afastou o suficiente para me olhar nos olhos, e o que eu vi ali tirou meu fôlego. Desejo, sim, mas também algo mais, ternura, medo, uma vulnerabilidade que ele normalmente mantinha escondida. Tem certeza? Ele perguntou rouco. Porque se continuarmos, eu não sei se vou conseguir parar. Em resposta, eu puxei-o de volta, beijando com toda a certeza que eu sentia. Eu queria isso, queria ele, e não me importava com as consequências. Ele gemeu contra minha boca, então suas mãos estavam na barra da minha blusa, hesitando por apenas um segundo antes de começar a levantá-la. Eu ergui os braços, ajudando, e a blusa caiu em algum lugar no chão. Ele se afastou um pouco, os olhos percorrendo meu corpo com uma intensidade que me fez corar. Você é linda, ele disse, reverente, então sua boca estava no meu ombro, deixando um rastro de beijos que desciam pelo meu colo. Eu joguei a cabeça para trás, dedos se entrelaçando nos cabelos dele, perdida na sensação. Minhas mãos encontraram os botões da camisa, desabotoando-os com dedos trêmulos. Quando finalmente consegui abrir a camisa completamente, eu a empurrei pelos ombros dele e ela juntou-se à minha blusa no chão.
Pela primeira vez, eu podia realmente olhar para ele, o peito definido, os músculos do abdômen, a pele morena que eu queria tocar em todo lugar. Eu deslizei minhas mãos pelo peito dele, sentindo o coração acelerado sobre minhas palmas, e ele fechou os olhos, respiração pesada. Você está me matando, ele murmurou. Bem-vindo ao clube. Ele riu, um som baixo e rouco que reverberou através de mim. Então me puxou para mais um beijo, e dessa vez não havia hesitação, não havia dúvida, apenas nós dois, finalmente cedendo ao que tínhamos negado por tanto tempo. Nós nos movemos juntos, explorando, descobrindo. Cada toque era revelação, cada beijo era promessa. O mundo lá fora deixou de existir, não havia universidade, não havia regras, apenas aquele momento, aquela sala silenciosa e o som das nossas respirações se misturando. Suas mãos deslizaram pelas minhas costas, encontrando o fecho do meu sutiã. Ele hesitou, olhando nos meus olhos, dando-me a chance de parar, mas eu apenas assenti, e senti o tecido afrouxar. Ele tirou-o devagar, com uma delicadeza que contrastava com a urgência dos nossos beijos. Então sua boca estava nos meus seios, e eu pensei que ia morrer daquela sensação. Eu puxei a cabeça dele para cima, capturando seus lábios de novo, e nos perdemos um no outro. Suas mãos exploravam cada curva do meu corpo, como se estivesse memorizando, e eu fazia o mesmo com ele, traçando os músculos das costas, dos ombros, descendo pela cintura. Quando ele começou a desabotoar minha calça jeans, eu o ajudei, e logo ela também estava no chão. Ele se afastou por um momento, olhando para mim com uma intensidade que me fez tremer. Tem certeza? Ele perguntou, voz rouca. Lara, se você quiser parar... Eu não quero parar, interrompi. Eu quero você, agora. Algo selvagem passou pelos olhos dele. Ele se inclinou sobre mim de novo e eu deitei sobre a mesa, papéis e desenhos se espalhando ao nosso redor. Ele beijou minha barriga, meu quadril, enquanto suas mãos percorriam minhas pernas, e eu pensei que ia pegar fogo. Quando finalmente não havia mais barreiras entre nós, quando ele finalmente se posicionou sobre mim, olhando nos meus olhos com aquela mistura de desejo e ternura, eu soube que não havia volta. Lara, ele sussurrou meu nome como uma oração. Sim, respondi, puxando-o para mim. Sim. Então, nós não éramos mais professor e aluna, não éramos mais duas pessoas lutando contra o inevitável. Éramos apenas Rafael e Lara, duas almas que finalmente tinham se encontrado, movendo-nos juntos numa dança antiga há quanto tempo. Não foi perfeito. Teve risadas quando quase caímos da mesa, teve um momento de pânico quando achamos que ouvimos passos no corredor, teve a consciência constante de que estávamos em um lugar que não devíamos, fazendo algo que poderia arruinar tudo. Mas também foi mágico. Foi a intensidade do olhar dele enquanto se movia dentro de mim. Foi a forma como sussurrava meu nome como se fosse a palavra mais importante do mundo. Foi o jeito como me segurava depois, como se tivesse medo de deixar ir. Quando finalmente terminamos, exaustos e ofegantes, ele me puxou para seu peito, e nós ficamos ali deitados na mesa bagunçada, envoltas um no outro, o silêncio preenchido apenas pelas nossas respirações gradualmente se acalmando. O que foi que a gente fez? Ele murmurou contra meu cabelo. Algo que devíamos ter feito há muito tempo. Ele riu, um som sem humor, ou algo que nunca devíamos ter feito. Eu me ergui um pouco para olhar em seus olhos. Ele segurou meu rosto com as duas mãos, estudando cada traço como se quisesse me memorizar. Eu deveria, mas não. Deus me ajude, eu não me arrependo nem um pouco. Eu me inclinei e o beijei, gentil dessa vez, sem a urgência desesperada de antes. Apenas um beijo que dizia tudo que palavras não podiam, que aquilo tinha significado algo, que tinha mudado algo fundamental entre nós. Eventualmente, nós nos vestimos, ajudamos um ao outro com botões e fechos, roubando beijos entre cada peça de roupa. Quando finalmente estávamos completamente vestidos, a realidade começou a voltar. O que tínhamos feito, onde tínhamos feito, o que isso significava para o futuro. E agora? Perguntei, enquanto ele arrumava meu cabelo, tirando um pedaço de papel que tinha ficado preso. Agora, ele suspirou. Agora nós precisamos ser muito cuidadosos. Você quer que a gente se afaste? Não. A resposta veio rápida, definitiva. Mas não podemos ser óbvios. Se alguém descobrir... Eu sei. Encostei minha testa na dele. Eu vou ter cuidado, prometo. Ele beijou minha testa, meu nariz, meus lábios. Você precisa ir. É muito tarde. Eu sei. Mas nenhum de nós se moveu. Ficamos ali, abraçados, prolongando aquele momento porque sabíamos que quando saíssemos daquela sala, as coisas ficariam complicadas de novo.
Finalmente, eu me forcei a me afastar. Peguei meu caderno, a razão pela qual eu tinha vindo em primeiro lugar, esquecido em meio a tudo, e caminhei até a porta. Lara, ele me chamou. Me virei. Ele estava encostado na mesa, cabelos despenteados, camisa um pouco amassada, e havia algo nos olhos dele que me fez querer correr de volta. Isso não foi só. Você sabe que isso significou algo para mim, certo? Meu coração se encheu com algo quente e assustador. Significou algo para mim também. Ele assentou, claramente aliviado. Segunda-feira? Segunda-feira. Saí daquela sala com pernas trêmulas e o corpo ainda vibrando com a lembrança do toque dele. Quando cheguei no meu carro, encostei a cabeça no volante e deixei a realidade me atingir. Eu tinha dormido com meu professor, na sala dele, na universidade. Deveria estar aterrorizada, deveria estar me arrependendo. Mas tudo o que eu sentia era completamente satisfeita e ansiosa para segunda-feira chegar. Capítulo 6. O preço. As semanas seguintes foram as mais intensas da minha vida. Nós nos tornamos mestres em discrição. Durante as aulas, Rafael me tratava exatamente como tratava os outros alunos: profissional, distante, justo. Se alguma coisa, ele era ainda mais rigoroso comigo do que antes, como se compensasse. E eu aceitava, porque entendia que era necessário. Mas nas noites de segunda, quarta e sexta, quando nos encontrávamos na sala dele, supostamente para trabalhar no projeto, as máscaras caíam. Nós trabalhávamos sim, o projeto estava ficando incrível e eu sabia que tinha chances reais de ganhar o concurso. Mas também nos beijávamos entre discussões sobre materiais sustentáveis, nos tocávamos enquanto examinávamos plantas baixas, nos perdíamos um no outro quando o cansaço batia e a tensão precisava ser liberada. Era intenso, era perigoso, era viciante. O clima de proibido tornava tudo mais eletrizante. Cada vez que trancávamos a porta, cada olhar roubado nos corredores, cada mensagem codificada sobre reuniões de projeto, tudo isso adicionava uma camada de adrenalina que fazia meu coração disparar. Foi Carolina quem mencionou as suspeitas primeiro. "Você anda muito na sala do Rafael ultimamente?" Ela comentou casualmente um dia enquanto almoçávamos na cantina. Meu estômago se apertou, mas mantive a voz calma. É o projeto do concurso. Estou ajudando ele com as pesquisas." Hum. Ela me olhou com aquela expressão que indicava que não estava comprando completamente. "É que as pessoas estão comentando, Lara." "Que tipo de comentários?" Ela hesitou. "Você sabe que talvez vocês sejam um pouco próximos demais, que ele te trata diferente." "Ele não me trata diferente", defendi, mas minha voz saiu muito defensiva. "E mesmo se tratasse, é porque eu trabalho duro, porque eu mereço." "Eu sei disso." Ela levantou as mãos. "Eu estou do seu lado, ok? Mas você precisa ter cuidado. Você sabe como as pessoas são." Naquela noite, quando encontrei Rafael, eu estava tensa, preocupada. "As pessoas estão começando a suspeitar", falei assim que tranquei a porta. Ele estava organizando alguns papéis, mas parou, virando-se para mim com expressão séria. "O que você ouviu?" Contei sobre a conversa com Carolina. Quando terminei, ele estava apoiado na mesa, pensativo. "Nós precisamos ser ainda mais cuidadosos", ele disse. Então um sorriso lento apareceu em seu rosto. "Mas eu não vou desistir de você, não agora." Algo quente se espalhou pelo meu peito. "Tem certeza?" Ele me puxou para perto, suas mãos na minha cintura. "Você me viciou, Lara Mendes. Faltam apenas 2 meses até você se formar. Eu posso aguentar 2 meses de segredo se significar te comigo." 2 meses, repeti, beijando. "E depois?" "Depois eu te levo para jantar em todo o restaurante de Florianópolis. Apresento você para meus amigos, para o mundo inteiro se você quiser." Nós nos tornamos especialistas em subterfúgio. Rafael começou a variar os horários das nossas reuniões, às vezes marcando tarde da noite, às vezes nos fins de semana, quando o prédio estava vazio. Eu entrava e saía em horários diferentes, sempre verificando se não havia ninguém nos corredores. E o perigo de ser pegos apenas intensificava tudo. Havia uma urgência em cada toque, uma intensidade em cada beijo, como se a qualquer momento alguém pudesse bater na porta e acabar com tudo. Uma noite, estávamos no sofá da sala dele, perdidos um no outro, quando ouvimos passos no corredor.
Congelamos, corações disparados, enquanto os passos se aproximavam. Rafael cobriu minha boca com a mão, ambos mal ousando respirar. Os passos pararam bem em frente à porta. Eu podia ver a sombra por baixo dela, e então, depois de uma eternidade, continuaram pelo corredor. Quando o silêncio voltou, nós olhamos e começamos a rir baixinho, adrenalina e alívio se misturando. Isso é loucura, eu sussurrei. É, ele concordou, beijando meu pescoço. Mas eu não consigo parar. Eu também não. Conforme as semanas passavam, nosso projeto do concurso tomava forma, e era realmente brilhante, uma combinação da minha paixão por arquitetura social com a experiência técnica dele, criando algo que era funcional, sustentável e emocionalmente impactante. Nós vamos ganhar, eu disse uma noite, admirando as pranchas finalizadas. Você tem tanta certeza assim? Olha para isso, Rafael. É perfeito. É exatamente o tipo de projeto que o mundo precisa. Ele me puxou para seu colo, braços me envolvendo. Você sabe que quando ganharmos, vão ter perguntas, certo? Sobre como uma aluna conseguiu colaborar tão bem com um professor experiente. E nós vamos dizer a verdade, virei para olhá-lo. Que trabalhamos juntos profissionalmente, que eu aprendi muito com você, que foi uma parceria de verdade. E o resto? O resto fica só nosso, por enquanto. Uma semana antes da entrega final do projeto, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava na biblioteca quando recebi uma mensagem de Rafael. Sala, agora, é urgente. Meu coração disparou. Urgente nunca era bom. Peguei minhas coisas e praticamente corri até o prédio de arquitetura. Quando entrei na sala dele, ele estava ao telefone e, pelo sorriso no rosto dele, não eram más notícias. Sim, entendo. Sim, muito obrigado. Ele desligou e me olhou os olhos brilhando. O que foi? Nosso projeto ganhou a pré-seleção. Estamos entre os 3 finalistas do concurso nacional. Eu gritei, jogando meus braços ao redor dele. Ele me girou no ar, rindo, e quando me colocou de volta no chão, me beijou com tanta intensidade que esqueci de respirar. Você é incrível, ele disse contra meus lábios. Nós somos incríveis juntos. Quando vão anunciar o vencedor final? Daqui a 3 semanas, na sua formatura. 3 semanas, o mesmo prazo que separava nosso segredo de nossa liberdade. Rafael, comecei, uma ideia se formando. E se a gente pensasse além desse projeto? E se trabalhássemos de verdade? Ele me olhou curioso. O que você quer dizer? Quero dizer, depois que eu me formar, depois que não houver mais conflito de interesse, e se abrirmos um escritório juntos, uma parceria de verdade? Vi a ideia se processar nos olhos dele, a empolgação gradualmente tomando conta. Você está falando sério? Completamente. Pensa nisso, sua experiência, minha energia, seu conhecimento técnico, minha paixão por projetos sociais. A gente se complementa perfeitamente, Rafael. E não só, eu hesitei, não só profissionalmente. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos, me olhando com uma intensidade que me derreteu. Você quer construir uma vida comigo, não apenas um relacionamento. Eu quero tudo com você, admiti. Quero trabalhar ao seu lado, criar projetos incríveis, mudar o mundo um edifício de cada vez. E sim, quero te amar livremente sem ter que esconder. Lara, sua voz estava embargada. Você tem 21 anos. Tem certeza que não quer explorar outras oportunidades? Trabalhar em grandes escritórios, fazer sua própria carreira primeiro? Eu tenho certeza. Você não entende? Você não está limitando minha carreira. Você está potencializando ela. Com você, eu posso fazer o tipo de arquitetura que realmente importa. Ele me beijou, longo e profundo, e quando nos separamos, havia lágrimas nos olhos dele. Então vamos fazer isso, ele disse. Vamos ganhar esse concurso, você vai se formar e nós vamos abrir nosso próprio escritório. Juntos. Juntos, repeti, e a palavra soou como uma promessa de futuro. As 3 semanas seguintes foram uma contagem regressiva emocionante. Nós continuávamos nos encontrando escondidos, mas agora havia algo diferente. Não apenas desejo e medo, mas esperança. Planos para o futuro, conversas sobre qual seria o nome do escritório, que tipo de projetos queríamos fazer, onde seria nossa sede. Almeida e Mendes Arquitetura, eu sugeri uma noite. Muito formal. Que tal Estúdio AM? Ou apenas Entre Paredes, brinquei e ele riu. Acho que seria difícil explicar esse nome. Mas é perfeito, é onde tudo começou, entre essas paredes, escondidos, construindo algo maior do que nós dois.
Ele me puxou para um beijo. Você é poética demais para uma arquiteta, e você é romântico demais para um professor sisudo. Finalmente chegou o dia da formatura. Eu estava nervosa não apenas pela cerimônia, mas porque seria anunciado o vencedor do concurso. E mais importante, seria o fim do segredo. Depois daquele dia, Rafael não seria mais meu professor. Eu seria apenas Lara, arquiteta recém-formada, livre para escolher com quem queria estar. A cerimônia aconteceu no auditório principal, com todos os formandos de becas, famílias orgulhosas nas arquibancadas. Minha mãe estava na primeira fila, chorando antes mesmo de começar. Eu havia avisado que tinha alguém especial que queria apresentar depois, e ela tinha feito milhares de perguntas que eu tinha gentilmente evitado. Rafael estava sentado com os outros professores, formal em seu terno escuro. Nossos olhos se encontraram uma vez, e ele deu um pequeno sorriso que só eu reconheci. Depois dos discursos e da entrega dos diplomas, veio o momento do anúncio do concurso. O reitor subiu ao palco, envelope nas mãos. É com grande prazer que anuncio o vencedor do Concurso Nacional de Arquitetura Sustentável. Ele abriu o envelope dramaticamente. O projeto vencedor é Dignidade em Módulos, desenvolvido pelo professor Rafael Almeida em colaboração com a aluna Lara Mendes. O auditório explodiu em aplausos. Eu subi ao palco em choque e Rafael veio do lado oposto. Quando nos encontramos no centro, profissionalismo me impediu de jogar meus braços ao redor dele, mas a forma como ele apertou minha mão, olhando nos meus olhos, disse tudo. Parabéns, Lara, ele disse, alto o suficiente para todos ouvirem. E então, mais baixo, só para mim, minha parceira. Capítulo 7. Recomeço. 2 horas depois da cerimônia, em um café tranquilo longe da universidade, eu finalmente estava sentada à mesa com minha mãe e Rafael. Mãe, comecei, meu coração batendo forte. Esse é o Rafael, e ele é mais do que apenas meu ex-professor e parceiro de trabalho. Minha mãe me olhou, depois olhou para Rafael, e então um sorriso lento apareceu em seu rosto. Eu sabia, ela disse. Mães sempre sabem. A forma como você falava sobre ele, o brilho nos seus olhos, não era apenas admiração profissional. Dona Maria, Rafael começou, claramente nervoso. Eu sei que a situação é não convencional, e eu entendo se a senhora tiver reservas sobre a diferença de idade ou sobre como nos conhecemos, mas quero que saiba que eu amo sua filha e que vou fazer tudo ao meu alcance para apoiá-la e respeitá-la. Minha mãe estudou Rafael por um longo momento e eu segurei a respiração. Então, ela estendeu a mão para ele. Qualquer homem que faça minha filha sorrir do jeito que você faz merece uma chance. Mas se você machucá-la, Rafael Almeida, eu venho pessoalmente te buscar. Entendido? Rafael apertou a mão dela, claramente aliviado. Entendido perfeitamente, Dona Maria. Passamos a tarde conversando, os três, e pela primeira vez em meses eu me senti completamente livre. Sem segredos, sem mentiras, apenas a verdade clara e exposta. Rafael contou sobre seus planos para nosso escritório, eu falei sobre os projetos que queríamos desenvolver e minha mãe ouviu tudo com orgulho brilhando nos olhos. Vocês vão fazer coisas incríveis juntos, ela disse quando nos despedimos. Eu sinto isso. Naquela noite, Rafael me levou para o apartamento dele pela primeira vez. Não o apartamento de professor, mas sua casa de verdade. Um loft moderno com pé direito alto, janelas enormes e uma vista para o mar que tirava o fôlego. É aqui que você mora? Perguntei, girando no meio da sala, admirando a decoração minimalista mais aconchegante. É aqui que nós vamos morar, ele corrigiu, vindo por trás e me envolvendo nos braços. Se você quiser, claro. Virei em seus braços, olhando nos olhos dele. Você está me pedindo para morar comigo? Estou, mas não precisa decidir agora. Nós podemos ir devagar, fazer as coisas no nosso tempo. Rafael, coloquei minhas mãos no rosto dele. A gente já fez tudo do jeito errado, conhecemos errado, nos apaixonamos errado, tivemos que esconder errado. Que tal fazermos algo certo pela primeira vez? Eu quero morar com você, quero acordar ao seu lado, quero construir uma vida contigo. Ele me beijou, profundo e lento, e foi diferente de todos os outros beijos. Não havia urgência, não havia medo de ser pegos, não havia nada além de nós dois e o futuro se abrindo como uma estrada infinita.
Nós fizemos amor naquela noite na cama dele, não apressados sobre uma mesa de escritório, não roubando momentos entre reuniões, mas com todo o tempo do mundo. Ele me tocou como se estivesse redescobrindo cada centímetro da minha pele, e eu fiz o mesmo, memorizando cada suspiro, cada gemido, cada forma como nossos corpos se encaixavam perfeitamente. Eu te amo, ele sussurrou contra minha pele. Eu também te amo, respondi, e nunca tinha dito algo tão verdadeiro. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocionante. Nós alugamos um pequeno espaço comercial no centro de Florianópolis para nosso escritório. Não era grande nem luxuoso, mas tinha luz natural perfeita e espaço suficiente para 2 mesas de trabalho, uma área de reunião e uma pequena maquetaria. Na parede da entrada, em letras modernas de madeira, estava nosso nome: Estúdio Almeida e Mendes, Arquitetura Social. Ficou perfeito, eu disse no dia da inauguração, admirando a placa. Nós ficamos perfeitos, Rafael corrigiu, me puxando para um beijo. O começo foi difícil, como todo começo de negócio. Tivemos que fazer pequenos projetos, reformas residenciais, pequenos comércios para manter as contas em dia. Mas cada trabalho era feito com paixão e dedicação, e nossa reputação começou a crescer. O projeto vencedor do concurso, Dignidade em Módulos, começou a ser construído 6 meses depois da minha formação. Ver nosso projeto saindo do papel, se tornando concreto e aço, foi uma das experiências mais emocionantes das nossas vidas. Visitamos o canteiro de obras juntos, usando capacetes amarelos e botas, e quando a primeira família entrou em sua nova casa, uma casa que nós tínhamos projetado, que nós tínhamos imaginado e desenhado, eu chorei. Isso, Rafael disse, me abraçando enquanto observávamos a mulher e seus 3 filhos explorando os cômodos com sorrisos enormes. Isso é porque a gente faz o que faz. Para mudar vidas, concordei. Uma estrutura de cada vez. Claro que nem tudo foi fácil. Houve comentários, olhares, sussurros sobre como tínhamos nos conhecido. Alguns colegas da universidade pararam de falar comigo. Alguns profissionais da área eram claramente céticos sobre nossa parceria. Mas para cada pessoa que julgava, haviam 2 que admiravam nosso trabalho. Para cada porta fechada, 3 se abriam. E juntos nós éramos fortes o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Um ano depois da minha formatura, estávamos trabalhando num projeto particularmente desafiador, um complexo habitacional para famílias de baixa renda. Era tarde da noite e eu estava debruçada sobre a prancheta, tentando resolver um problema de estrutura. Não está funcionando, resmunguei, apagando pela 10ª vez. Rafael se levantou da mesa dele e veio por trás de mim, exatamente como tinha feito naquela primeira vez na sala da universidade. Mas dessa vez, quando sua mão cobriu a minha, não havia nada de proibido, apenas amor e parceria. Deixa eu ver, ele disse, e juntos ajustamos o ângulo, corrigimos as linhas e encontramos a solução. Nós somos bons nisso, observei, admirando o desenho finalizado. Somos bons em muitas coisas juntos. Ele beijou meu pescoço, me fazendo arrepiar. Virei em seus braços para olhá-lo. Você se arrepende de alguma coisa? De como tudo começou? Ele pensou por um momento, depois balançou a cabeça. Eu me arrependo de ter deixado o medo me controlar por um tempo, de ter tentado te afastar quando a investigação começou, mas de ter me apaixonado por você, nunca, nem por um segundo. Nem eu. Mesmo quando era um professor chato e exigente? Ri, especialmente quando você era um professor chato e exigente. Era sexy. Era. Ele arqueou uma sobrancelha, aquele sorriso que eu amava aparecendo no canto da boca. Ainda é. Você continua sendo exigente, só que agora eu posso fazer alguma coisa. Puxei-o para um beijo, e o que começou suave rapidamente se intensificou. Suas mãos deslizaram pela minha cintura, me levantando da cadeira e me colocando sobre a prancheta de trabalho. A gente vai amassar os desenhos, alertei contra seus lábios. Não me imposto. Ele beijou meu pescoço, meu colo, seus mãos percorrendo meu corpo de formas que ainda me faziam tremer mesmo depois de tanto tempo. Podemos refazer amanhã. E nós fizemos amor ali mesmo, no nosso escritório, sobre nossos projetos e sonhos espalhados. Mas era diferente agora, era melhor, porque não havia medo, não havia culpa, não havia nada além de amor e liberdade e a certeza de que tínhamos construído algo real e duradouro. 3 anos depois.
Eu estava na nossa nova sede, um espaço 3 vezes maior que o primeiro, com uma equipe de 6 arquitetos trabalhando conosco, quando Rafael entrou com um envelope nas mãos e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Lara, ele chamou, você precisa ver isso. Peguei o envelope. Era de uma revista internacional de arquitetura, uma das mais prestigiadas do mundo. Abri com mãos trêmulas e li em voz alta. Estamos felizes em informar que o estúdio Almeida e Mendes foi selecionado para o prêmio de Jovem Escritório do Ano na categoria Impacto Social. Não consegui continuar porque Rafael me pegou nos braços e me girou, ambos rindo como crianças. Nós conseguimos, ele disse quando me colocou de volta no chão. Nós realmente conseguimos, Lara. Olhei ao redor, para o escritório movimentado, para os projetos nas paredes, para as fotos das famílias que tinham sido ajudadas pelo nosso trabalho, e então olhei para o homem ao meu lado, o homem que tinha me ensinado sobre estruturas e me desestruturou no processo, o homem que tinha se tornado meu parceiro em todos os sentidos da palavra. Nós conseguimos, concordei. Naquela noite, ele me levou para jantar no mesmo restaurante onde tínhamos comemorado minha formatura. Pedimos vinho, brindamos as conquistas, conversamos sobre os próximos projetos. Quando a sobremesa chegou, percebi algo estranho no meu prato. Um pequeno anel de diamante repousava sobre o brownie de chocolate. Meu coração parou. Rafael se levantou, ficou de joelhos ao lado da mesa e pegou o anel. As pessoas ao redor começaram a notar, a sussurrar, mas eu só via ele. Lara Mendes, ele começou, e sua voz estava emocionada. Você entrou na minha sala de aula 3 anos atrás, atrasada e desafiadora, e virou minha vida de cabeça para baixo. Você me ensinou que vale a pena correr riscos, que o amor não segue regras e que juntos podemos construir coisas muito maiores do que estruturas de concreto. Você é minha parceira, minha melhor amiga, o amor da minha vida. Casa comigo? Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no meu dedo e me beijou enquanto o restaurante inteiro aplaudia. E naquele beijo estava tudo. Todas as noites escondidas, todos os medos superados, todas as estruturas que tínhamos construído juntos, dentro e fora do papel. Eu te amo, sussurrou contra seus lábios. Eu também te amo, sempre. Epílogo. 5 anos depois. A placa na parede do nosso escritório agora dizia: Estúdio Almeida e Mendes, Arquitetura Social, Prêmio Internacional de Impacto Comunitário 2028. Tínhamos 17 funcionários, escritórios em 3 cidades e mais de 50 projetos de habitação social concluídos. Mas o que mais importava eram as vidas mudadas. As crianças que agora tinham quartos próprios, as famílias que finalmente tinham um lugar digno para chamar de lar. Eu estava na sala de reunião apresentando um novo projeto para potenciais investidores, quando senti um enjoo súbito. Rafael, que estava ao meu lado, percebeu imediatamente. Você está bem? Ele sussurrou. Estou, menti, continuando a apresentação. Mas depois, quando estávamos sozinhos, ele me encarou com aquele olhar que dizia que não acreditava em mim. Lara, você tem estado estranha há dias. O que está acontecendo? Respirei fundo. Eu tinha confirmado naquela manhã, mas ainda não tinha achado o momento certo para contar. Mas olhando para ele, meu marido, meu parceiro, meu amor, eu soube que não havia momento mais certo do que aquele. Eu estou grávida. O rosto dele passou por uma série de expressões: choque, confusão e então alegria pura e absoluta. Ele me pegou nos braços, me levantou, me girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Nós vamos ter um bebê? Ele perguntou, como se precisasse confirmar. Vamos ter um bebê. Você é incrível, você é perfeita, eu te amo tanto. Ele me colocou de volta no chão e ajoelhou, colocando as mãos na minha barriga ainda lisa, olhando para ela com reverência. Oi, pequeno, ele disse. Eu sou seu pai, e essa é sua mãe, a mulher mais incrível do mundo, e a gente já te ama muito. Eu passei os dedos pelos cabelos dele, meu coração transbordando de amor. Pensei em tudo que tínhamos passado, o início proibido, os medos, os julgamentos, as conquistas, e pensei em tudo que ainda estava por vir. Rafael, chamei.
Ele levantou os olhos, ainda com as mãos na minha barriga. Nós vamos precisar de uma casa maior, com um quarto de criança. Eu sei exatamente o tipo de casa que vou projetar para nós. Ele se levantou, me puxando para um abraço. Com espaço para uma família crescer, com luz natural em todos os cômodos, com um escritório em casa para quando não quisermos sair do nosso ninho. Isso parece perfeito. Você me faz querer projetar a vida perfeita. Nós projetamos tudo juntos. Sempre foi assim. Sempre será assim, ele prometeu, beijando-me. E ali, nos braços dele, com nosso filho crescendo dentro de mim e nossos sonhos se tornando realidade, um projeto de cada vez, eu soube com absoluta certeza que cada risco tinha valido a pena. Cada momento de medo, cada noite escondida, cada desafio superado, tudo tinha nos levado até ali. Ele tinha me ensinado sobre estruturas, mas juntos nós tínhamos construído algo muito mais importante. Tínhamos construído uma vida, um amor, um futuro. E era a estrutura mais bonita e resistente que eu jamais poderia ter imaginado. Fim.